Senhor, príncipes e princesas. No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos continuar a nossa leitura, né? Estamos lendo o livro do Evangelho de Lucas. Começamos ontem, graças a Deus. E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 3 e o capítulo 4. A Gisele vai começar. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão. Ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. No seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eu vou ler o 17 de novo. Ele tem a pá na sua mão. Ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro.
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta a encerrar João no cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. A genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Ressa, e Ressa de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arne, e Arne de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Israel, e Isaque de Abraão. Jacó de Isaque. É verdade, desculpa, leu 34 de novo. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor, e Naor de Serugue, e Serugue de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maalael, e Maalael de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Capítulo 4. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Espírito Santo. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão.
E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todos este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E achando o diabo toda, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos?
Bem sei que és quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? A cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgavam-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Glória a Deus. Terminamos nossa leitura de hoje, nosso devocional maravilhoso, né? Nosso momento com Cristo, que estamos a alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Que Deus possa abençoar a cada um. Vamos agora orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos desse dia, pela providência, meu Senhor. Paizinho bendito e amado, continua conosco, nos guardando, Senhor, nos defendendo. Somos carentes, necessitados de Ti. Nada podemos, meu Senhor, sem Ti. Por isso, Senhor, eu te peço a Tua presença na nossa vida, tomar frente em tudo que formos fazer, todas as nossas decisões. Pai, querido e amadas, abençoa, Senhor, todas as famílias da terra. Restaura, meu Deus, as famílias. Repreende, meu Deus, o coronavírus. Meu Pai bendito e amado, pois o Senhor tens o poder. Nos livra, Senhor, desse mal. Meu Deus querido e amado, abençoa os missionários, Senhor. Seja com eles. Livra-os também de toda a enfermidade. Providencia tudo na vida deles. Tudo nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.